Olá, começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre o mercado de trabalho brasileiro que continuou forte no início do ano. A taxa de desocupação segue bem abaixo da média histórica e os salários continuam crescendo em um ritmo acelerado, acima da produtividade. Um dos fatores que mais contribuíram para esse cenário foi o crescimento forte da economia no ano passado. Mas para 2025, a nossa expectativa é de uma ligeira desaceleração do PIB. Então, diante desse menor ritmo, o que esperar do emprego em 2025? No episódio de hoje, a gente responde essa pergunta e a gente fala também sobre a inflação americana, que continua dando sinais de que estacionou em um patamar acima do desejável. Hoje, a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela fala sobre como os mercados globais de renda fixa e de renda variável se comportaram na última semana. Ela analisa também os novos dados econômicos dos Estados Unidos. Eu sou a Marina Rapa. E eu sou a Thaís Andrea, e hoje é dia 5 de março de 2025. Vamos lá? A taxa de desemprego no Brasil foi de 6,5% no trimestre encerrado em janeiro, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. Com o nosso ajuste sazonal, que exclui do cálculo flutuações de acordo com a época do ano, com esse ajuste, a taxa ficou em 6,6%. É verdade que a desocupação subiu levemente nos últimos meses, depois de atingir o menor nível da série em outubro do ano passado, um sinal de que o maior impulso para o mercado de trabalho pode ter ficado para trás. Mas ainda assim, o índice de desemprego continua bem abaixo da média histórica brasileira, que é de 10%. É claro, o maior número de pessoas empregadas no país é uma ótima notícia. O problema aqui é que, na ausência de ganhos de produtividade, o cenário de mercado de trabalho aquecido e de atividade econômica resiliente tem contribuído para uma maior inflação no Brasil. De acordo com dados do IPCA 15 de janeiro, a inflação em 12 meses alcançou 5%. E aí vale lembrar aqui que esse é um número bem distante da meta de inflação de 3%. Então, para alcançar essa meta, o Banco Central não tem outro instrumento em mãos a não ser a elevação dos juros. A autoridade monetária iniciou no ano passado um ciclo de alta da Selic que levou a taxa para 13,25% em janeiro. O efeito de uma taxa de juros tão elevada deveria ser uma desaceleração significativa do PIB. Sim, até deveria, mas a política monetária brasileira tem sido influenciada por outros fatores. Existem medidas que devem impedir uma queda mais intensa da atividade econômica. Uma delas é o aumento dos estímulos fiscais e parafiscais pelo governo, como a liberação de recursos do FGTS para os trabalhadores. Outro fator é a expectativa de uma safra forte de grãos, o que aumenta a produção agrícola do país e estimula outras áreas da economia envolvidas na operação de colheita e distribuição, como o setor logístico. Todos esses fatores de estímulo à economia trabalham na contramão do aperto promovido pela política monetária. É por isso que uma Selic mais alta deve desacelerar o crescimento econômico, mas apenas de forma gradual. Na nossa visão, o PIB brasileiro deve alcançar 2% em 2025 e 1% em 2026. E há boas chances desses números serem mais elevados. Lembrando que o crescimento de 2024 deve ter sido próximo de 3,5%. Vou só lembrar aqui que os números oficiais do PIB vão ser divulgados pelo IBGE nessa semana. Mas bom, a questão aqui é: essa desaceleração econômica que está em vista vai ser suficiente para esfriar o mercado de trabalho? Na nossa visão, a resposta é não. O PIB deve continuar crescendo acima do seu potencial, ou seja, acima do ritmo em que a economia do país pode crescer sem gerar inflação nem desemprego. No Brasil, a gente estima que esse nível seja de cerca de 1,5%. Então, para que houvesse um desaquecimento significativo da economia e do mercado de trabalho, a atividade econômica precisaria crescer abaixo deste nível e não é isso que a gente acredita que vai acontecer. É por este motivo que, na nossa visão, a taxa de desemprego deve permanecer baixa no Brasil por volta de 6,5% até o final do ano. Isso significa que a inflação não deve dar trégua no futuro, em especial no setor de serviços, que é mais intensivo em mão de obra. Ou seja, a renda dos trabalhadores deve continuar subindo por causa do bom momento do mercado de trabalho, mas a alta da inflação ainda vai ser uma preocupação para o orçamento das famílias nos próximos anos. Apesar da desaceleração esperada para o PIB, o mercado de trabalho deve permanecer aquecido e os preços elevados.
Esse é um dos motivos que nos levam a projetar uma inflação de 5,9% em 2025 e 2026. Agora a gente vai falar de Estados Unidos. Por lá, a variação de preços segue sob controle, embora continue firme acima da meta de 2% do Federal Reserve, o Fed, Banco Central Americano. O núcleo da inflação medido pelo Índice de Preços de Gastos com o Consumo, o PCI, esse índice diminuiu, passando de 2,9% no acumulado em 12 meses até dezembro, para 2,6% em janeiro. Mas essa melhora não deve mudar a visão cautelosa do Banco Central Americano quanto à persistência dos preços nos Estados Unidos. Lembrando que o PCI é o indicador observado de perto pelo Fed. Olha, já faz um tempo que a inflação tem dado sinais de que estacionou em um patamar acima do desejável nos Estados Unidos. Além disso, a criação de vagas em solo americano continua forte. A gente acredita que essa combinação deve levar o Fed a manter os juros no patamar atual na próxima decisão de política monetária que acontece neste mês. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Marina fala um pouco mais sobre como os mercados de renda fixa e de renda variável reagiram às mudanças políticas nos Estados Unidos na última semana. Vamos ouvi-la. Depois das primeiras 5 semanas da nova administração nos Estados Unidos e mais de 73 ordens executivas do presidente Trump, os mercados ainda estão navegando toda essa poeira política e lidando com muitas notícias diárias, tentando entender, as implicações das tarifas, o projeto de mudança fiscal, do orçamento, o teto de dívida também. Então, muitas mudanças estão acontecendo. E essas preocupações políticas e possíveis impactos também na economia têm gerado bastante volatilidade nas ações dos Estados Unidos, enquanto que agora o mercado está buscando oportunidades em países que tinham recebido menos atenção o ano passado, estavam com expectativas muito baixas e valuations mais atrativos, como na Europa, a China também. Então temos visto um grande efeito de rotação nos retornos das 7 magníficas, as ações que tinham tido um ano incrível ano passado, para outras empresas dentro do índice S&P 500, com valuations mais atraentes, e também vemos uma grande rotação acontecendo dos Estados Unidos para outros países no mundo também. Então, uma temática bem interessante para o começo desse ano. Mas vamos falar da última semana de fevereiro, a semana passada, que foi especialmente complicada para as ações nos Estados Unidos devido a temores de estagflação na economia dos Estados Unidos, baseado em todas essas mudanças políticas. Depois da semana passada, agora o S&P já está com um retorno negativo no ano de em torno de 0,5%. Em contraste, os títulos de tesouro estão tendo seu melhor início de ano desde 2020. Isso tem sido graças aos sinais de fraqueza econômica e também temos visto menos preocupações aqui com a dívida de longo prazo do lado dos investidores. E a semana passada, os anúncios de mais tarifas e restrições dos Estados Unidos contra a China também surpreendeu os mercados e levou ao pior dia para as ações asiáticas desde 5 de agosto do ano passado, quando a gente teve aquele episódio do desfecho do carry trade do iene. Mas mesmo assim, com essa semana passada complicada, a China está tendo um começo de ano bem forte, apoiado pelo anúncio da empresa chinesa DeepSeek do desenvolvimento de inteligência artificial e também pelo rally em ações de tecnologia na China. Então, tem uma alta de 17% em dólares o índice MSCI China esse ano. Enquanto isso, as ações europeias também estão tendo o começo do ano bem positivo, se beneficiam de uma forte temporada de lucros e também dados macroeconômicos melhorando, um pouco mais do que esperado, e também tem esperanças de que uma mudança de governo na Alemanha aumente os gastos fiscais. As tarifas ainda podem trazer bastante volatilidade para a Europa, mas essa perspectiva de lucros e alguns dados macroeconômicos tem ajudado muito. Só que agora a gente tem que lembrar que já aconteceu um grande movimento de fluxos indo para ações europeias, uma forte alta, e agora o valuation já está um pouco mais perto da média. Então, o nível aqui para as ações europeias superarem Estados Unidos, a barra é muito mais alta daqui para frente. Ela também comenta os novos dados econômicos dos Estados Unidos, que levantaram preocupação nos mercados sobre uma possível desaceleração do PIB por lá.
No fim, ela fala sobre como posicionar a carteira de investimentos diante desse cenário. Eu quero fechar também falando um pouco mais do maior tema da semana passada, o que eu comentei no começo, os sustos de crescimento na economia dos Estados Unidos. A gente vem de 2, 3 semanas com a leitura de dados um pouco mais abaixo das expectativas para os Estados Unidos, principalmente mais as pesquisas, as surveys, como os PMIs. Eu vou dar o exemplo. Já 2 semanas atrás, o PMI composto dos Estados Unidos caiu para 50,4, de 52,7 em janeiro, então já é uma baixa dos últimos 17 meses. E a gente também vê dentro dessas enquetes que as empresas estão mencionando preocupações com as tarifas, pressões também do lado dos seus preços, os dados de confiança do consumidor também caíram em diferentes enquetes. Então, tudo isso tem gerado uma preocupação que talvez o crescimento dos Estados Unidos esse ano pode ser um pouco mais moderado do que esperado. Mas, mesmo assim, acho que é importante lembrar que os dados até agora não são terríveis, são só alguns sinais de alerta emergentes, mas ainda vemos uma economia dos Estados Unidos saudável, achamos que vai crescer perto de 2% o PIB dos Estados Unidos esse ano, que ainda seria um crescimento de PIB bem superior às outras regiões. E outra razão para não ser totalmente negativo as relações às ações dos Estados Unidos é que o resultado de lucro do quarto trimestre tem sido bem forte. O crescimento de lucro por ação do S&P está em quase 18% no ano para o quarto trimestre, superando as expectativas, com também boas notícias vindo de empresas do lado de tech, como Nvidia, que reportou semana passada ainda uma demanda muito forte pelos seus chips. Então, acho que aqui é o que a gente vem falando em vários podcasts, é um ano da gestão ativa, né? A gestão ativa vai ajudar a navegar os desafios e essa forte rotação acontecendo no mercado, mas também o ano da diversificação, porque ter títulos de tesouro na carteira tem funcionado muito bem para proteger esses períodos de quedas nas ações. Então, acho que a mensagem aqui manter uma carteira bem equilibrada, incluindo tanto ações como renda fixa. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Uma semana mais curta, né? Mas vamos lá. Na quinta-feira, 6 de março, tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu. A nossa expectativa é que a Autoridade Monetária da Europa corte os juros novamente nessa reunião, por causa da desaceleração da inflação e da fraqueza da atividade. Na sexta-feira, saem os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Depois de números fortes em janeiro mostrando um mercado resiliente, a gente acredita que o desemprego americano deve aumentar mais gradualmente. E para fechar a semana, ainda na sexta-feira, o IBGE divulga o PIB do último trimestre de 2024 do Brasil. A gente espera uma alta de 0,4% em relação ao trimestre anterior e um PIB de 3,5% no ano. Bom, é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você gostou do episódio de hoje, aproveita para avaliar nosso podcast no Spotify. Quantas estrelinhas a gente merece, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som e minha companhia de locução de hoje é da Thaís Andréa. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais é da Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!